noite. Está no ar mais uma edição do Resumo Brasil. Você vai ver o que foi notícia no país e no mundo durante esta semana comigo, Priscila Mendes, e com a intérprete de Libras, Neide Lins. A semana é marcada por imagens impressionantes que mostram afegãos tentando deixar o país que voltou ao domínio talibã. Trabalhadores que tinham saldo nas contas do FGTS até dezembro de 2020 receberão a distribuição dos lucros. Tudo pronto para os Jogos Paralímpicos de Tóquio. A cerimônia de abertura será na próxima terça-feira e você vai acompanhar tudo aqui na TV Brasil. Quer se manter bem informado? Então está no lugar certo. Conflito no Afeganistão. Enquanto os militares dos Estados Unidos concluem a retirada das tropas após 20 anos de guerra, o país foi tomado de forma relâmpago pelo grupo extremista islâmico Talibã. O que vimos nesta semana foram cenas onde milhares de pessoas desesperadas tentavam chegar ao aeroporto internacional da capital Cabul para conseguir sair do país. O medo de que o Talibã volte às práticas severas do passado fez com que multidões se concentrassem em frente ao aeroporto durante toda a semana. Imagens que chocaram o mundo. No agora chamado Emirado Islâmico do Afeganistão, mesmo nome adotado pelo grupo fundamentalista quando assumiu o poder pela primeira vez na década de 90, os combatentes do Talibã começaram a desarmar a população e afirmaram estar sob ordens estritas de não ferir ninguém. No aeroporto da capital Cabul, cenas de caos. Cidadãos afegãos corriam para o terminal do aeroporto na tentativa de garantir um voo e fugir da capital afegã, enquanto os combatentes patrulhavam as ruas e o aeroporto. Pelo menos 5 pessoas morreram. Vários afegãos bloquearam a pista de decolagem e chegaram a subir do lado de fora de uma aeronave americana. Uma cena que chocou o mundo. Os insurgentes tomaram o controle do Palácio Presidencial no último domingo, praticamente sem oposição. Pelas redes sociais, o presidente Ashraf Ghani anunciou que deixou o Afeganistão para evitar um derramamento de sangue. Após retomar o controle do Afeganistão, o movimento fundamentalista islâmico ordenou a paralisação da vacinação contra a Covid-19 em uma parte do país. Depois de uma reunião de emergência, o Conselho de Segurança das Nações Unidas pediu o fim imediato das hostilidades e dos abusos dos direitos humanos lá no Afeganistão. As forças americanas assumiram o comando do aeroporto e iniciaram uma ponte aérea para levar diplomatas e civis. Na primeira entrevista coletiva, desde que assumiu o controle da capital, o Talibã declarou que não quer inimigos e que pretende formar um governo inclusivo. O ex-presidente afegão, Hamid Karzai, que comandou o país até 2014, se reuniu com integrantes do alto escalão do grupo extremista, no Catar, para tentar costurar uma transição pacífica no comando do país. Os insurgentes já haviam dito que vão respeitar os direitos das mulheres no âmbito da lei islâmica. Mas durante esse rápido avanço do grupo em todo o país, muitas delas já foram obrigadas a deixar seus empregos. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou que os militares americanos podem permanecer por lá após o prazo de 31 de agosto para a retirada completa dos civis. Exilado nos Emirados Árabes, o presidente afegão Ashraf Ghani negou relatos de que levou grande quantia de dinheiro ao deixar o Palácio Presidencial. As tropas dos Estados Unidos ficaram sem capacidade para ajudar a levar as pessoas ao aeroporto. Muitos passavam os próprios filhos entre o arame farpado para que soldados americanos os tirassem do Afeganistão. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores afirma que o governo brasileiro expressa profunda preocupação com a situação no Afeganistão e as graves violações dos direitos humanos. O Brasil espera o rápido engajamento das Nações Unidas para o estabelecimento de canais de diálogo e que o Conselho de Segurança da ONU possa atuar para assegurar a paz na região. O governo brasileiro também defende o respeito dos direitos fundamentais do povo afegão, em especial de mulheres e meninas. Até o fechamento desta edição, o Itamaraty não tinha registro de brasileiros morando ou em trânsito no Afeganistão.
O Conselho Curador do FGTS decidiu nesta semana que 96% do lucro do fundo no ano passado serão distribuídos aos trabalhadores que tinham saldo nas contas do FGTS em dezembro de 2020. Veja como serão feitos os repasses na reportagem de Luana Karen. Os trabalhadores vão receber na conta do FGTS 96% do lucro líquido obtido pelo fundo em 2020. Isso dá mais de 8 bilhões e 100 milhões de reais, valor 8,3% maior do que o que foi distribuído no ano passado. Os recursos vão estar nas contas de 88 milhões de trabalhadores até o final deste mês. Isso é muito importante por dois fatores. Primeiro, que o Fundo de Garantia rendeu mais que a inflação. Então, contra o IPCA de 4,52 de 2020, o fundo rendeu 4,92, mais inclusive que a caderneta de poupança. O lucro será depositado na conta do fundo de forma proporcional ao que cada trabalhador tinha em dezembro de 2020. O recurso pode ser sacado, por exemplo, quando o trabalhador é demitido sem justa causa. A liberação dos recursos do FGTS para os trabalhadores, dos lucros obtidos em 2020, não altera as regras para o saque dos valores que o trabalhador tem na sua conta do FGTS. Esse é um colchão de recursos, uma reserva de recursos que o trabalhador tem para fazer frente a uma série de situações em que ele pode enfrentar ao longo das suas atividades produtivas. Nesta semana, o Ministério da Saúde liberou 1 bilhão e 200 milhões de reais para leitos de UTI em todo o país. Confira essa e outras notícias no Momento Saúde. Os recursos foram liberados para leitos de unidades de terapia intensiva adultos e pediátricos. São cerca de 25 mil leitos exclusivos para o tratamento da doença em todos os estados e Distrito Federal. Em entrevista à Voz do Brasil, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que já foram distribuídas mais de 207 milhões de doses da vacina. Com isso, 1/3 dos brasileiros já recebeu ao menos a primeira dose. Esperamos até o final de outubro ter a população acima de 18 anos totalmente imunizada, ou seja, com as 2 doses da vacina. A campanha nacional de imunização do Brasil é um sucesso. Com o avanço da vacinação, o país registrou nesta semana a menor média móvel de óbitos por dia desde janeiro. Um estudo na ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro, mostra que a equação vacina mais medidas de proteção é igual a menos mortes. A ilha agora se prepara para aplicar no final de agosto a 3ª dose nos moradores com vacinas diferentes. O resultado do estudo pode estender a medida a todos os brasileiros. Vir vacinar é uma expectativa enorme. Eu estou no caminho da segurança. Eu estou no próximo passo já. Ainda falando sobre saúde, foram atualizadas as regras para encontrar doadores compatíveis de medula óssea. É um novo tipo de abordagem. Entenda agora o que muda na reportagem do Glauco de Queiroz. O Redome é o 3º maior registro de doadores voluntários do mundo, com cerca de 5 milhões e 400 mil cadastros, e atende 70% dos transplantes de medula óssea realizados no Brasil. Entre as mudanças está a revisão de procedimentos que tornaram mais eficazes os exames de compatibilidade genética. A ideia é reduzir o tempo de identificação de doadores. Também foi alterada a idade limite para cadastro de novos voluntários, que passou de 55 para 35 anos. Segundo especialistas, os resultados dos transplantes são melhores com doadores mais jovens, mesmo quando não há parentesco com o receptor. A média de idade de doadores que realizam essa doação, de fato, é de 32 anos. Assim, a chance de um doador cadastrado com 40 anos, por exemplo, ser selecionado para transplante é muito menor do que a de um doador mais jovem. Segundo Daniele, essa mudança não reduz a chance do paciente de encontrar um doador. A gente tem que lembrar que o Redome faz parte de uma rede internacional de 38 milhões de doadores. Então, aqueles pacientes
que não conseguem identificar um doador no Brasil, eles também têm a chance de encontrar doadores em outros registros internacionais. A Daniele é musicista e se cadastrou no Hemocentro como doadora de medula depois de ver uma reportagem sobre o assunto. Como o registro foi feito em 2015, antes da mudança, ele continua válido no Redome até ela completar 60 anos. Se você sabe que a sua saúde vai dar vida para as outras pessoas, não deixe de ajudar. Seja um doador de medula. Sua medula vai se recuperar em 15 dias e a pessoa vai ganhar uma vida inteira. A semana foi marcada por depoimentos considerados peças-chave para a CPI da pandemia. Os senadores ouviram o auditor Alexandre Marques, o advogado da Precisa Medicamentos, Túlio Silveira, e o dono da empresa, Francisco Maximiano. Vamos ver como foi. O dono da Precisa Medicamentos, Francisco Maximiano, foi ouvido na quinta-feira. A empresa foi a intermediária na negociação com o Ministério da Saúde para a aquisição da vacina indiana Covaxin, do laboratório Barabiotech. Como tinha um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal, Maximiano ficou em silêncio na maioria das perguntas feitas pelos senadores. A CPI investiga supostas irregularidades no contrato de compra da Covaxin, que acabou suspenso pelo governo. O depoente não deu detalhes, mas confirmou a quantidade de 20 milhões de doses a um custo de $15 cada uma e negou influência na definição dos preços. Na quarta, foi a vez de Túlio Silveira, advogado da Precisa Medicamentos, depor a comissão. Ele chegou na condição de testemunha, mas no decorrer da sessão passou a ser investigado. Durante o depoimento, usou a prerrogativa de sigilo entre advogado e cliente, além de uma autorização do STF para permanecer em silêncio diante de quase todas as perguntas. Nas poucas respostas, disse que inicialmente teria atuado junto à Precisa como advogado autônomo e aberto escritório próprio em fevereiro deste ano, 2 dias antes da assinatura do contrato de compra das vacinas, mas ele negou ter participado das negociações. No início da semana, os senadores ouviram o auditor do Tribunal de Contas da União, Alexandre Marques. Ele teria elaborado um estudo que sugere que metade das mortes confirmadas no Brasil por Covid-19 teriam acontecido, na verdade, por outros motivos. À CPI, Alexandre afirmou que o objetivo do documento era discutir com os outros auditores possíveis inconsistências na notificação de mortes pela doença, o que poderia causar uma distribuição desigual de recursos para combater a pandemia. O auditor disse ainda que as informações foram compartilhadas com o pai dele, que teria repassado o documento ao presidente da República. Alexandre negou ter encontrado uma supernotificação de mortes por Covid no país. Daqui a pouco, logo após um rápido intervalo, você vai ver a reta final para os Jogos Paralímpicos que começam na semana que vem. Não saia daí, voltamos já. Vamos agora a um giro por outras notícias internacionais que também se destacaram nesta semana. No Haiti, um grande terremoto, tremores secundários e um ciclone tropical em menos de 7 dias deixaram mais de 2.000 mortos e muita destruição. Os hospitais do Haiti já trabalham na capacidade máxima. Alguns organizaram tendas e leitos do lado de fora. São milhares de feridos na costa oeste do país que buscam atendimento médico. E muita gente não consegue tratamento. As funerárias da região também trabalham dobrado para ajudar as famílias a identificarem as vítimas do terremoto. A ajuda humanitária chega de avião, mas não é suficiente para todo mundo que precisa. O trabalho nos escombros também continua. O forte terremoto de 7,2 graus na escala Richter, que atingiu o Haiti no sábado passado, destruiu quase 3.000 construções, danificou milhares de prédios e bloqueou estradas. A cidade de Les Cayes foi a que mais sofreu os danos do tremor. O Haiti é o país mais pobre da América Latina e viveu uma história de ditaduras e golpes de Estado. Recentemente, o presidente do país, Jovenel Moïse, foi assassinado em casa em julho deste ano. Dos 11 milhões de habitantes, 59% estão abaixo da linha da pobreza.
Depois de um mês, o fogo continua na região de Dixie, na Califórnia, nos Estados Unidos. A previsão de ventania preocupa, já que o fenômeno faz as chamas se espalharem ainda mais. O grande incêndio já destruiu mais de 230 mil hectares e 1.200 casas. Na Grécia, o vento forte atrapalhou o combate ao fogo. Os bombeiros não conseguiram impedir que 2 grandes focos de incêndio destruíssem casas na capital, Atenas. Já Jerusalém é a mais recente região a sofrer com as queimadas florestais. A Nova Zelândia entrou em mais um lockdown depois de registrar a primeira transmissão local de Covid-19 em 6 meses. O país estava livre da doença e sem nenhuma medida de restrição. Segundo a primeira-ministra, Jacinda Ardern, não se deve arriscar diante da variante Delta. Já o Japão cancelou pelo 2º ano seguido o Grande Prêmio de Fórmula 1 de Suzuka, que aconteceria em outubro. A decisão foi tomada por causa dos recentes recordes de casos de Covid-19 no país. De volta ao Brasil, em Mato Grosso, o presidente Jair Bolsonaro participou da entrega de equipamentos e insumos agrícolas a indígenas. Veja na reportagem de Cláudia Boiunga. O presidente Jair Bolsonaro fez a entrega de kits agrícolas que incluíam 14 tratores, equipamentos para comunidades indígenas que plantam e cultivam em suas terras. Terena, Chavante, Pareci. Pelo menos 10 etnias foram beneficiadas. Um investimento de mais de 2,5 milhões de reais. Eles têm o direito e nós temos o dever de dar essa liberdade para eles produzirem. Vai gerar renda, tanto trabalho quanto renda para a população que tem essa carência, né? Representantes de várias etnias receberam informações e aprenderam técnicas de manejo de equipamentos, de criação de animais e de plantio. Nos últimos 2 anos, investimos cerca de 30 milhões em projetos de etnodesenvolvimento. São muitas as iniciativas que contam com o apoio da FUNAI. Hoje é uma pequena amostra do que pode ser feito, né? São 14 máquinas, mas que serão muito mais. Fazer com que o salário chegue ao fim do mês é uma preocupação de todos. E para reforçar esse assunto nas escolas, o Ministério da Educação e a Comissão de Valores Mobiliários vão capacitar professores das redes pública e privada para abordar esse importante tema em sala de aula. Na casa desse bancário, desde cedo, a orientação de como cuidar do próprio dinheiro faz parte da educação do filho Arthur, de 12 anos. E a nossa educação financeira dada aos filhos foi conforme a nossa experiência de vida, os nossos pais, e a gente transmitiu para eles. Mas eu sempre achei necessário realmente estar dentro da escola essa questão da educação financeira. E assim será. Uma parceria entre o Ministério da Educação e a Comissão de Valores Mobiliários vai permitir a capacitação de 500 mil professores das redes públicas e privadas de ensino nos próximos 3 anos em todo o país. A ideia é que depois do curso, os professores repassem os ensinamentos sobre finanças para cerca de 25 milhões de estudantes. Para isso, vão contar com materiais de apoio sobre diversos assuntos. Com essa parceria, o MEC vai ser capaz de qualificar os professores e o que a gente precisa é qualificar primeiro os professores para que esses sim possam distribuir o conhecimento aos alunos. Temas como a formação de poupança, consumo consciente, orientação a investimentos. Essa formação, inicialmente ela vem atender os anos finais do ensino fundamental, mas ela se expande para o ensino médio e para a educação básica. No interior da Bahia, um mecânico que sonha viver de arte aproveita as horas vagas para transformar sucatas em esculturas. Ele dá vida nova a peças que não seriam mais aproveitadas. E quem conta essa história pra gente é a repórter Renata Maia, da nossa afiliada à TV Feira. O resto de um globo usado em bingo. Bicicleta. Aqui, sucata vira arte. Só que a gente não está num ateliê, e sim numa oficina mecânica. O artista é Paulo, de 35 anos, que aprendeu a profissão de mecânico com o pai. E é muito material para descarte, né? Muito material que se levaria anos para se decompor na natureza. E aí eu comecei a fazer naturalmente. Foi uma coisa que foi fluindo. E eu comecei a fazer as peças, fiz uma, fui fazendo outra.
a inspiração começou a vir de fazer animais, de fazer motos, carros, e eu comecei a usar a criatividade e comecei a fazer. Paulo faz as esculturas nas horas vagas. Em 10 anos, ele já criou mais de 100. Algumas foram vendidas, como esta bicicleta, feita com resto de carrinho de supermercado e uma peça de direção hidráulica de um carro. O comprador é esse marceneiro, que adora pedalar. Achei perfeito, né? Você usar a criatividade para fazer aquelas peças ali. Paulo pensa em viver da arte e parece que o negócio está dando certo. Ele foi convidado para esculpir esse desenho. A escultura será em tamanho real. E para mim, na verdade, é um desafio muito grande, porque até então eu nunca tinha feito uma peça tamanho real, né? E agora a gente encarou esse desafio aí para sair. Faltam poucos dias para a abertura dos Jogos Paralímpicos. Tóquio 2020 em pleno 2021. Entre atletas, auxiliares, técnicos e outros profissionais, a delegação brasileira tem 434 integrantes. É a maior em Paralimpíadas fora do Brasil. Em meio a um cenário de incertezas por causa da pandemia, a expectativa do desempenho do Brasil no Japão é bastante positiva. Veterano e medalhista em Paralimpíadas, o velocista Johansson Nascimento poderia competir em Tóquio. Decidiu aposentar as sapatilhas para assumir no início do ano a vice-presidência do Comitê Paralímpico Brasileiro. As previsões do dirigente para o Brasil em Tóquio são as melhores possíveis. Não falo nem só em quantidade, nem só em números, mas sim na qualidade dessa delegação. Se vocês quiserem saber exatamente como será, tem que acompanhar os Jogos, mas eu adianto para vocês que será um show de medalhas. Muitas destas conquistas devem vir de mulheres. Nossas 95 atletas com deficiência representam 40% da equipe nacional. Mariana D'Andrea é a primeira do ranking da categoria até 73 quilos no halterofilismo e tem chances de medalha. Mostrar, para as pessoas que o esporte não é somente para homens, que nós mulheres temos esse poder também de fazer o que a gente quer. De olho nos Jogos, nossos para-atletas treinarem piscinas de quintal e pistas de corrida de grama para manter a forma física durante o isolamento provocado pela pandemia. Entre as modalidades, o atletismo deve ser o campeão em número de medalhas. No último Mundial de Atletismo, foram 39 pódios. O Brasil só ficou atrás da China. Os Jogos de Tóquio vão ficar marcados para o Brasil pela participação de grandes atletas, como Petrúcio Ferreira, que tem orgulho de ser nordestino e é o velocista mais rápido do mundo. A mesa-tenista Jennifer Parinos, que lutou até o fim pela vaga paralímpica. O judoca Antônio Tenório, que deu um ipom na Covid-19 e vai disputar sua 7ª Paralimpíada. O nadador Daniel Dias, que se despede das competições no Japão. Ainda sobre a Paralimpíada, além dos atletas que colocam o país em destaque no quadro de medalhas, o Brasil vai ser representado por um fotógrafo que tem deficiência visual e que ficou conhecido nos Jogos do Rio em 2016. Mala nova para levar o equipamento ao destino inédito. Tóquio Paralimpíadas 2020. A falta de plateia por causa da pandemia vai ajudar a ouvir melhor os atletas. É escutando e sentindo o ambiente que João fotografa. Então, a minha visão sempre vai ser assim, desfocada, borrada, mas aí tem outras percepções para ser fotografada. Por isso que eu falo, a minha fotografia é cega e eu fotografo com o meu coração. E eu estou tendo o privilégio de conversar com o João na véspera da viagem. João, como é que está esse coração? Esse coração está muito feliz, em poder representar todas as pessoas com deficiência visual do Brasil. Saber quando eu chegar lá no Japão, eu não vou ser uma pessoa deficiente, e sim eu vou ser um fotógrafo credenciado que vai capturar todas as imagens com o seu coração. João já era fotógrafo aos 28 anos, quando perdeu quase toda a visão por conta de uma doença. Ele começou a fazer paraatletismo e o esporte ajudou a lidar com a deficiência. O reconhecimento como fotógrafo veio nos Jogos Paralímpicos Rio 2016, quando o trabalho dele foi destaque na imprensa estrangeira. As fotos no Instagram têm audiodescrição, para garantir que as pessoas com deficiência visual e mental também tenham acesso ao trabalho.
Fotografia colorida de autoria de João Maia. Fotografia cega. Legenda, Anjo da Guarda. Modalidade velocista. Eu fui dar uma palestra e teve um jovem que se aproximou de mim e depois a responsável pela palestra, né, a organizadora, disse assim: João, a palestra toda ele estava chorando e ele queria te conhecer, esse jovem. E ele veio falar comigo e falou assim: João, eu quero ser fotógrafo também. E eu não tinha nenhuma referência e hoje você é a minha referência. E você vai acompanhar os Jogos Paralímpicos aqui na TV Brasil. A cerimônia de abertura está marcada para a próxima terça-feira, às 8 horas da manhã, horário de Brasília. Eles estão prontos. Dia 24, os maiores atletas paralímpicos do mundo estarão aqui. Jogos Paralímpicos Tóquio 2020 na TV Brasil. Emissora oficial da nossa emoção. A edição de hoje do Resumo Brasil está chegando ao fim. Você pode rever o programa e outras reportagens da semana no canal da TV Brasil no YouTube. E para encerrar, uma homenagem aos 132 anos de nascimento de Cora Coralina, poetisa, contista e uma doceira de mão cheia. Fique com um trecho do poema Homens, declamado por ela mesma. Boa noite e até o próximo sábado. Esta diferença, o homem água é o homem aberto. É o homem para todos, para uma pergunta, uma indagação, um favor, um ensino, uma lição. E o homem vinho é fechado, ele não se abre, ele não se oferece, ele não se dá, a não ser para uma roda muito escolhida e muito limitada de amigos.